A gente volta e vamos chamar Paulo Nogueira Batista Júnior, economista, ele que também é ex-diretor executivo do FMI pelo Brasil, ex-vice-presidente do Banco dos BRICS. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Bom dia Paulo, a todos que acompanham. Muito bom dia. E, Paulo, o Antônio aqui estava fazendo, inclusive, levantando um histórico, né, de como foi construída essa hegemonia do dólar no mercado global, e os números não deixam muitas dúvidas a respeito disso, né? Segundo o FMI, são 57% das reservas internacionais dos bancos centrais hoje mantidas em dólares, cerca de 60% dos empréstimos, depósitos internacionais realizados em dólar, assim como 70% das emissões de títulos. E quando a gente vê as transações cambiais, a moeda americana está presente em 88% das operações. Mas agora começam a ser identificados alguns sinais de fragilidade e erosão, o que muita gente, inclusive, acha que pode marcar o declínio dessa hegemonia da moeda estadunidense no cenário global. Paulo, até que ponto o dólar corre um risco real de perder essa posição hegemônica nas próximas décadas e quais são os fatores, no seu entendimento, que poderiam acelerar ou frear esse processo? Olha, a hegemonia do dólar, como você descreveu bem, é algo que remonta, no mínimo, à Segunda Guerra Mundial, né? E reflete o poder que os Estados Unidos tinham no mundo e ainda tem muito poder. O que está provocando uma certa erosão dessa hegemonia? Eu destacaria duas coisas, vamos dizer três. Primeiro, o uso pelo governo americano nos últimos tempos, não agora com Trump, veja, em períodos anteriores do governo americano, o uso do dólar como instrumento político-militar para sancionar países considerados hostis. Segundo ponto, o enfraquecimento fiscal dos Estados Unidos, com déficits enormes que não são resolvidos, crescimento da dívida pública, abalando a confiança no emissor da moeda. E terceiro, o fator Trump, esse mais recente. A confusão, a instabilidade, a desconfiança criada pelo comportamento do novo presidente americano tendem a aprofundar também esse processo de erosão da dominância do dólar, né? É algo que nós estamos assistindo. Agora, é importante frisar, né, porque a mídia às vezes perde de vista isso. Essa ameaça à hegemonia do dólar é anterior a Donald Trump. O Trump, de certa forma, leva o risco ao paroxismo pela maneira como ele está se comportando. Mas vem de antes, vem dos governos anteriores, dos governos democratas e republicanos anteriores, que não equacionaram a questão fiscal, que não deixaram de se valer do dólar como arma quando julgaram necessário, entende? Então, é preciso colocar essa instabilidade gerada pelo presidente Trump em perspectiva histórica, né? Não foi ele que criou esse enfraquecimento, ele está aprofundando algo que o antecede. Né? Paulo, você tem escrito bastante sobre o tema, você tem acompanhado o debate sobre os esforços para criarmos alguma alternativa a essa ordem mundial dominada pelo dólar. Quando a gente lê os textos que você tem produzido, a gente vê a extrema cautela como você trata o tema e o seu esforço para desfazer mitos. O mito, por exemplo, de que, sendo os BRICS em seu conjunto uma economia muito grande hoje, eles poderiam facilmente substituir o dólar. Eu queria que você expusesse para a gente, se fosse possível, de uma forma sintética, quais são esses obstáculos? Por que não é tão automático? Às vezes as pessoas acham, vem uma notícia no jornal, não, a China já está negociando com a Arábia Saudita em yuan e acham que o yuan vai se transformar amanhã no substituto do dólar. Você tem chamado muito a atenção para que não é assim. Conta um pouquinho para a gente. Olha, é o seguinte, primeiro deixa eu só dizer, eu diria que nós estamos vivendo uma desordem centrada no dólar, e não uma ordem centrada no dólar, né? E a desordem gerada pelo mau comportamento dos Estados Unidos, econômico e político, está levando já está acontecendo uma desdolarização na economia mundial.
por exemplo, o número que foi mencionado na primeira pergunta, de participação do dólar nas reservas, abaixo de 60%, é um número que já foi muito mais alto. Já foi bem mais alto, 80% ou algo assim, há não muito tempo atrás, né? E esse dado do FMI superestima a participação do dólar, porque ele não leva em conta ouro, direitos especiais de saque, que constituem principalmente o ouro, que constitui uma parte crescente das reservas dos países, dos bancos centrais, dada a incerteza gerada pelos Estados Unidos em relação ao dólar, né? Então, esse processo de desdolarização, o Antônio, você acabou de mencionar, a substituição do dólar pelo yuan e outras moedas nacionais nas transações entre os países. Isso avançou muito nas transações, por exemplo, entre Rússia e China, entre Rússia e Índia, entre Arábia, Oriente Médio e China, Brasil e outros países, né? Estão bypassando o dólar, né? Criando um sistema em que as moedas nacionais têm um papel maior, né? Agora, tendo dito isso, lamento dizer, mas eu não vejo os BRICS se movimentando na direção de produzir algo diferente, como grupo, né? Os integrantes dos BRICS, todos eles, estão usando cada vez mais, bypassando cada vez mais o dólar, né? Mas, enquanto grupo, os BRICS não têm feito grande coisa, né? Porque não há consenso dentro do grupo sobre como agir em relação a uma possível substituição do dólar. Notadamente a Índia. A Índia é muito refratária a movimentos de desdolarização, e os Estados Unidos, na gestão Trump, ameaçaram os BRICS publicamente. O Trump várias vezes ameaçou publicamente punir os países que tomassem medidas, e citou expressamente o BRICS, né? Os BRICS. Então, por exemplo, um governo politicamente fraco, como o brasileiro, que está na presidência dos BRICS. Estava lendo agora, antes de entrar no ar aqui, as notícias sobre a reunião de chanceleres dos BRICS, que começa hoje no Rio de Janeiro. Pauta completamente genérica, completamente, vou até dizer a palavra mais forte, vazia. Paz no mundo, reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, defesa do multilateralismo, slogans que pouco valem, porque são repetidos sem nenhum fundamento. E a reforma da OMC, por exemplo, há muitos anos que os americanos paralisaram o funcionamento da OMC, antes do Trump, entende? Então, chega a ser ridículo ficar dizendo, não, vamos apelar para o OMC, para fazer face aos desafios representados pelo Trump. E qual é a razão disso, Antônio? É que dentro de cada país que integra o grupo, existem forças políticas poderosas alinhadas aos Estados Unidos, com presença, inclusive, nos governos, caso do Brasil, né? Caso do governo Lula. Então, o governo fica meio que manietado, e essa discussão sobre a presidência brasileira, infelizmente, não está progredindo. Avançou mais na época da Rússia. Vou fazer uma ressalva aqui. Pode ser que ressalva otimista. Pode ser que dentro do governo esteja preparando algo sigilosamente para apresentar no momento oportuno, sem falar no assunto previamente, para não gerar resistências. Pode ser. Eu, se estivesse no governo, faria isso. Não ficaria proclamando os meus planos, mas faria o detalhamento de planos, né? Dando sequência, inclusive, o que a Rússia começou na sua presidência em 2024. Mas, por enquanto, eu não vejo sinais de que o Brasil está avançando nessa questão como presidente dos BRICS. Não sei se respondi a sua pergunta. Paulo, eu queria voltar um pouco para a questão dos Estados Unidos em si, né? Porque existem, inclusive, como tudo no governo Trump é muito confuso, muito desencontrado, existe, inclusive, gente que defendeu antes, durante a campanha eleitoral, que os Estados Unidos deveriam desvalorizar o dólar, né? Isso, digamos, uma teoria enraizada na visão de alguns integrantes do governo Trump, de que o status da moeda de reserva do dólar seria mais um fardo do que uma bênção para a economia dos Estados Unidos, o que parece algo um pouco absurdo, né? Porque restrito simplesmente na questão do déficit comercial, sem levar em conta todas as outras vantagens que os Estados Unidos têm em ter essa moeda ancorando a economia. Você acha que isso é um movimento proposital do governo Trump?
ou, na verdade, é só mais uma consequência dessa, digamos, dessa barra funda de desencontros que existem ali dentro daquilo que é feito nessa administração republicana, Paulo? Olha, os americanos, no meu modo de ver, estão tentando ter as duas coisas. Manter o privilégio exorbitante conferido pela existência de uma moeda nacional, que é o dólar, como moeda internacional, e, ao mesmo tempo, induzir uma desvalorização do dólar em relação a uma cesta de moedas relevantes, né? E esse segundo ponto está acontecendo. Está acontecendo. Apesar da taxa de juro nos Estados Unidos ter subido, e apesar da aplicação de tarifas que normalmente produziria uma valorização cambial, o dólar se desvalorizou como resultado dessa incerteza gerada pelos Estados Unidos, gerada pelo governo Trump. Não sei se é deliberado ou não, mas é um pouco estranho você causar um tumulto dessa magnitude que danifica a economia americana, danifica a credibilidade americana para obter uma vantagem cambial. Mas eu acho que é mais provável, viu, que eles estejam com algo que ajuda as exportações americanas e defende o mercado interno americano contra importações, mas que não é claramente planejado, né? Paulo, num dos textos recentes que você publicou sobre a possibilidade de uma alternativa a isso que você está chamando há bastante tempo, na verdade, da desordem internacional do dólar, você aponta, digamos assim, 3 elementos para uma alternativa. Primeiro, as transações em moedas nacionais, driblando o dólar, contornando o dólar. Segundo, um sistema de pagamentos internacionais alternativo ao SWIFT, que é o sistema dominado pelos Estados Unidos. E aí parece que tem novidades, o sistema coordenado pela China, parece que inclusive avançou tecnologicamente, faz muito mais rápido e tem ocupado o espaço do SWIFT. Eu queria que você contasse um pouco para a gente qual que é a importância. E o terceiro, não sei se dá para responder tudo numa questão só, uma moeda de reserva alternativa. E você tem dito que talvez teria vantagens e muitos inconvenientes também. O yuan pudesse ser, o renminbi, né, moeda chinesa, pudesse ser essa moeda de reserva alternativa. Conta um pouquinho sobre esses 3 passos para a gente. Você colocou bem, Antônio. Você resumiu bem a maneira como eu vejo a questão e outras pessoas também, né? Deixa eu, antes de responder, te dizer uma coisa. Não sei se por ignorância ou por medo, ficam as autoridades dos vários países, inclusive Brasil, dizendo não podemos ter uma moeda única dos BRICS, isso não está em discussão. Nunca se propôs isso. Nunca houve a ideia de criar um euro dos BRICS. Isso é inviável. Como você bem disse, o que poderia ser feito num prazo médio e longo é a criação de uma moeda de reserva alternativa ao dólar, né? Para chegar lá, tem passos que precisam ser feitos. Você mencionou os passos. As transações em moedas nacionais, uma alternativa ao SWIFT. Agora, deixa eu tentar explicar por que as transações em moedas nacionais são importantes, são válidas, mas elas têm uma lacuna que tem que ser preenchida por uma moeda de reserva. É que se você transaciona em moedas nacionais, os países que têm superávit acumulam a moeda do país deficitário. Por exemplo, a Rússia tem superávit com a Índia, fica acumulando moeda indiana, rupias, que o Banco Central russo não quer deter como reserva, porque não é uma moeda estável, com liquidez internacional. Então, a Rússia fica à cata de alternativas para aplicar os seus excedentes monetários com a Índia. Por quê? Porque ela não tem uma moeda de reserva confiável, que não é o dólar, não é o euro, por motivos conhecidos, que o dólar e o euro foram usados para confiscar reservas, né? Então, ela procura uma alternativa e não encontra. A alternativa teria que ser uma moeda de reserva comum, que poderia ser criada para fins de transações internacionais. Não seria uma substituição das moedas nacionais por uma moeda de reserva, por uma moeda única, não. Seria a circulação como moeda paralela de um padrão. Qual é a alternativa a isso? A alternativa a isso é ou ficar com dólar, com todas as suas deficiências, ou depender cada vez mais da China.
Porque a China, vamos ser realistas aqui, a China olha para os BRICS e vê o que eu estou vendo, que é que o grupo não consegue se articular. O grupo fica patinando em slogans, está virando cada vez mais, infelizmente, um talk shop, um lugar para discursos, para declarações vaguíssimas, uma oportunidade para encontros bilaterais. Então, a China olha isso e vê, olha, tem que resolver os problemas aqui. Eu tenho problemas práticos. Então, ela criou, como você disse muito bem, já há algum tempo, um sistema de pagamentos alternativo ao SWIFT, que é uma sigla CIPS, Chinese International Payment System, se não me engano, né? CIPS. Esse CIPS está em expansão, ou seja, a China já está criando um sistema alternativo ao SWIFT. Os russos tentaram criar esse sistema alternativo no âmbito dos BRICS. Cabia ao Brasil pegar a proposta russa do ano passado e desenvolver. Estão fazendo isso? Não sei. Espero que sim. Estão me vendo? Agora a imagem sumiu. A gente te escuta, mas sem imagem, Paulo. Espera aí, deixa eu ver. Voltou. Agora voltou. Não sei o que deu aqui. Mas, então, os chineses estão caminhando nessa direção. Agora, a China hesita em permitir que a sua moeda seja usada muito amplamente como moeda internacional, porque ela teme que uma demanda muito forte por yuan, como moeda de reserva, leve à valorização do câmbio e prejudique as exportações chinesas. Ela teme também a instabilidade que poderia provocar, num país ainda emergente, a abertura da conta de capitais. Então, a China vai estar indo muito devagar, como lhe é próprio, pensando passo a passo, mas, em última análise, se não houver alternativa, ou a gente fica com o dólar e o euro, ou vai para o renminbi, porque os BRICS, enquanto grupo, não estão mostrando capacidade de agir. Ano que vem, a presidência dos BRICS passa para a Índia, que é o país mais refratário a qualquer coisa nessa área. Então, 2026, se o Brasil não consegue nada em 25, não é a Índia que vai conseguir em 26. Então, temos que pensar no projeto monetário BRICS como uma coisa de longo prazo. Por enquanto, nós estamos patinando, eu acho. Tá? Agora, diante dessa hesitação do BRICS, Paulo, e desse papel, desse desfazimento do dólar de uma certa maneira, como é que fica o papel da União Europeia dentro dessa concertação, já que o euro ele representa aí cerca de 20% das reservas cambiais globais e tem se mostrado um ativo de reserva de longo prazo mais atraente do que outras opções que não dólar, né? Ouro, criptomoedas ou ativos semelhantes. Ele pode acabar sendo um porto seguro contra o tipo de intervenção em dólar que os assessores do Trump, que o governo Trump, de uma forma geral, parece considerar, e também isso pode redefinir o papel da União Europeia, não só nesse aspecto, mas em outros, dessa concertação econômica global? O euro, quando foi criado há 25 anos atrás, suscitou expectativas de que pudesse ser uma alternativa ao dólar. Mas com a subordinação dos europeus ao projeto americano, o euro subordinou ao dólar. Quando se tratou de confiscar as reservas russas, elas foram confiscadas em dólar e euro. Então, a China, por exemplo, vai confiar no euro para aplicar suas imensas reservas? Não vai. Vai manter alguma coisa lá, mas não vai. Então, os europeus não são, a meu ver, uma alternativa, não. Eles poderiam se tornar uma alternativa caso os europeus levantassem a cabeça, se tornassem mais independentes em relação aos Estados Unidos. Esse é um projeto que vai demorar a se realizar, dado o grau de integração e subordinação que a Europa realizou em relação aos Estados Unidos. Então, não vejo por aí nenhuma possibilidade de solução para essas dificuldades que nós estamos enfrentando, não. Paulo, duas perguntas. Essa desordem internacional do dólar, ela está associada também ela alimenta, na verdade, um sistema financeiro agigantado. Estava pegando os dados aqui para fazer um comentário um pouquinho antes de você entrar. Os últimos dados parecem mostrar
que as transações financeiras internacionais se tornaram 300 vezes maiores do que as transações comerciais. Ou seja, essa montanha de dinheiro internacional, essa montanha de dólares, alimenta um rentismo completamente sem limites. Adianta trocar o dólar e manter esse mesmo sistema financeiro agigantado que serve essencialmente para capturar a riqueza das nações? Uma reconstrução não precisaria ser feita alterando o próprio sistema financeiro e monetário e não simplesmente trocando de moeda? E a segunda questão, você cita aí nos seus artigos uma coisa que remete ao Keynes, a ideia de uma moeda internacional, uma moeda para que a gente não saísse do dólar para cair numa outra situação de unilateralismo. A possibilidade de uma moeda internacional administrada por um conjunto de países que já foi lançada lá em Bretton Woods e que foi sabotada exatamente pelos Estados Unidos. Qual a viabilidade disso hoje? Duas perguntas importantes. Sobre a desordem financeira e o inchaço do sistema financeiro no mundo, isso gera consequências muito grandes, porque, como diz um economista russo, amigo meu, Alexei Mojin, estabeleceu-se uma ditadura dos mercados financeiros. Isso se sente muito claramente agora no Brasil e antes, mas é um fenômeno bastante amplo, né? E isso ameaça, inclusive, a soberania dos países grandes, dos países desenvolvidos, né? Então, haveria sim a necessidade de repensar. Por exemplo, nós vai vender essa ideia, estabelecer controle de capital em países como o Brasil. Não deixasse livre entrada e saída de recursos, não administrada pelo governo. A China não faz isso, né? Mas nós, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, desde o governo Collor, aprofundado no governo Fernando Henrique Cardoso, nós abrimos a conta de capitais de balanço de pagamentos e ficamos muito vulneráveis, entende? Agora, para restabelecer isso, você precisa enfrentar interesses poderosos, os ricos brasileiros que querem ter o direito de remeter para fora, assim que os super ricos, os ricos, o sistema financeiro brasileiro. Um parênteses aqui, você sabe que na China não existe banco privado importante, não existe Itaú, Bradesco, nada parecido com o Santander, nada dessas coisas existe lá. O sistema financeiro é público, controlado pelo Estado chinês. Aqui não, nós temos entidades financeiras privadas que serviços prestam ao país. O que eles trazem? Nada, né? Nada de importante, entende? Então, ou só prejuízos, né? Porque ajudam a colaborar com essa política de juros altos que se pratica no Brasil. Agora, sobre o Keynes, de fato, essa ideia de uma moeda internacional dos BRICS, uma moeda de reserva dos BRICS, tem semelhança com o Bancor proposto pelo Keynes, mas ele é diferente num ponto central, é que, praticamente falando, não há a menor possibilidade de um Bretton Woods 2, porque nós não temos consenso em nível internacional suficiente para montar uma nova estrutura global confiável. Os Estados Unidos vetam, os europeus acompanham o veto americano. Então, o que eu tenho dito e defendido, e outros também, não só eu, é que nós precisaríamos construir um sistema plurilateral alternativo que funcionasse de maneira independente em relação ao sistema controlado pelo Ocidente. Então, o que haveria nisso? Um esforço ainda maior para transacionar em moedas nacionais, passando o dólar e o euro, um sistema multilateral alternativo ao SWIFT, o plurilateral, que os russos chamaram no ano passado de BRICS, Cross Border Payment Initiative, PCPI, BCPI, na sigla em inglês. Seria um SWIFT articulado pelos BRICS. E, em última instância, você teria que ter também agências de classificação de risco. Em última instância, não, você teria que ter agências alternativas. Temos um triopólio que funciona mal, mas prevalece para conceder rating de crédito. Nós precisaríamos ter um banco de desenvolvimento alternativo aos bancos de desenvolvimento existentes. Para isso, criamos o Banco dos BRICS, do qual fomos fundadores, que é hoje presidido pela Dilma,
está progredindo muito lentamente, e precisaríamos de um fundo monetário, alternativo ao Fundo Monetário de Washington, que deveria ser o arranjo contingente de reservas, que eu ajudei a criar também. Esse aí está paralisado, ficou congelado pelos bancos centrais dos BRICS, entende? Então, tudo isso mostra o quê? Que para chegar numa moeda de reserva alternativa, num sistema financeiro e monetário alternativo, tem um trabalho enorme pela frente. E esse trabalho é tolhido por uma prática dos BRICS. Eu tenho argumentado que isso vai nos condenar à paralisia, que é só querer agir por consenso. Consenso entendido como rigidamente como unanimidade. Então, se um país do grupo diz que não quer fazer determinada coisa, para tudo. Então, a Índia é capaz sozinha de paralisar toda essa discussão. Por que a Índia faz isso? É uma questão geopolítica, que a Índia não quer ameaçar a relação que tem com os Estados Unidos. Sobretudo agora que o presidente americano ameaçou várias vezes países que trabalham no sentido de desdolarizar. Então, tudo isso é possível. Agora, um Bretton Woods 2, uma moeda global nova, multilateral, talvez daqui a 100 anos, 50 anos, mas não tem nada no horizonte visível que sugira a possibilidade de fazer isso. Basta olhar os americanos que estão fazendo, os europeus fazem, né? Eles não estão dispostos a uma grande cooperação internacional. Eles querem impor sua hegemonia à força. Repara, Antônio, que antigamente o uso do dólar era algo espontâneo, refletia a força e a estabilidade da economia americana. Agora tem que ser garantido por coerção, por ameaças. É sinal de que que está chegando a uma espécie de começo do fim, né? Quando se depende das ameaças, da coerção para garantir o uso da moeda nacional americana. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. A imagem está boa? Tá boa, sim. Tá bom. Mas é isso, podemos continuar. Paulo, você falou sobre, nessa sua resposta, do papel dos bancos privados brasileiros que não contribuem com nada para a sociedade. Isso se liga não só ao papel do rentismo aqui no Brasil, mas também fazendo uma conexão com a realidade internacional. O FMI projetou aqui, mudou a sua projeção de uma possível recessão global nesse ano de 17% para 30%, ainda é pouco provável, mas pode ser, né? Aliás, esse é talvez o cenário mais certo, que o crescimento econômico, em função do que os Estados Unidos vem fazendo, acabe regredindo, né, em boa parte do mundo, inclusive no Brasil. E quando a gente tem esse cenário de recessão, lembra um pouco da crise de 2008 e 2009, em que o país aqui, né, no caso o governo brasileiro, conseguiu adotar, por meio de políticas que fizeram ali intervenções na economia, principalmente utilizando a Petrobras e os bancos públicos, no caso, para fazer com que a crise se transformasse aí no que o presidente Lula chamou àquela altura de marolinha aqui no país. Esse seria um momento também de repensar o papel dos bancos públicos, já que hoje, por exemplo, BNDES à parte, mas no caso Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tem sofrido muitas críticas por terem direções que se assemelham muito àquelas dos bancos privados brasileiros. É o momento da gente fazer essa discussão, Paulo? Eu acredito que sim. É muito importante essa discussão. Antes, deixa eu te falar sobre o FMI. Eu acho que é importante observar as projeções do FMI, porque tem um corpo técnico importante lá, mas eu trabalhei 8 anos no Fundo Monetário como diretor executivo brasileiro pelo Brasil e outros países, e sei como funciona o FMI. Dificilmente, eu diria, seria impossível, na atual situação política, o FMI prevê uma recessão nos Estados Unidos. Por quê? Mesmo que os técnicos acreditem que ela tem uma possibilidade elevada de ocorrer, porque o FMI é também um órgão político. E se ele projetasse uma recessão nos Estados Unidos, a reação do governo americano, que tem muita influência lá, seria enorme. Eu não sei de nada de bastidor, não tenho como falar sobre isso, mas eu posso apostar, pela minha experiência, que a diretora-gerente do FMI está preocupadíssima em manter boas relações com o governo americano. Vai pisar em ovos para falar qualquer coisa. Não vai se aventurar
criar problemas, inclusive porque há o receio de que o governo Trump enfraqueça o Fundo Monetário, né? Dentro da sua escalada de medidas nacionais e unilaterais. Então, sem desprezar os documentos do FMI, que tem muita utilidade técnica, é importante notar esse caráter também político do Fundo Monetário. Sobre os bancos públicos, você lembrou bem que eles tiveram um papel importante em manter o Brasil, não digo imune, mas sendo um dos países que mais se recuperou, que mais rapidamente se recuperou a crise internacional de 2008, 2009, e os bancos públicos de lá para cá se enfraqueceram, se tornaram mais propensos a adotar regras privadas, mas eles estão lá. O BNDES, no governo Lula, está voltando a ter um papel, sob a presidência do Luiz Mercadante, que está fazendo um esforço de recuperação do banco, que foi muito abalado no governo Temer e no governo Bolsonaro. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica poderiam ter um papel maior do que tem. E não esqueça que tem um outro que é pouco mencionado, que é o Banco do Nordeste, o BNB, que é um banco regional de desenvolvimento que tem uma grande presença na região. Eu participei de um encontro nacional desse banco semana passada, fiquei impressionado com o comprometimento da equipe técnica do banco, com a instituição, com a ação do banco, fazendo aquilo que o banco privado não faz, que é microcrédito, crédito social, entende? Projetos de desenvolvimento com rentabilidade de curto prazo baixa, entende? Então, os bancos públicos têm um papel fundamental, porque, de novo, é difícil enxergar que benefício traz para o país um Itaú, um Bradesco, um Santander, um Pactual. Me digam algo de positivo que esses bancos fazem. Eles nem funcionam como banco, que seria captar para emprestar. Eles captam para comprar títulos públicos, fazer especulações, né? Então, não é algo socialmente útil, né? Então, eu vejo muito importante preservar os bancos públicos, não se permitir que eles se guiem por critérios privados, para que exista na economia brasileira uma dimensão diferente, né? Se nós formos depender de bancos privados para financiar o investimento, vamos ficar esperando, porque isso não vai acontecer, a não ser em escala muito pequena, em condições adversas, né? Paulo, você sabe que aqui no Outras Palavras e no Outra Manhã, eu não sei se é por visão estratégica ou por escapismo, mas a gente busca sempre olhar para frente, olhar para a possibilidade de um novo projeto nacional. Escapismo porque a realidade é tão árida para reconstruir o país que, às vezes, você quer projetar as coisas mais adiante, não quer simplesmente ficar envolvido na próxima eleição. Aí você falou algo que desperta a imaginação, a inutilidade do sistema financeiro privado. E eu queria cruzar isso com outro aspecto que você tem destacado nos seus textos, que é o surgimento das moedas digitais. Você imagina um sistema em que os bancos privados estão fechando as agências, os bancos privados não têm mais aqueles funcionários que te atendem, os bancos privados estão se transformando numa ficção, num intermediário fictício, porque são sinais magnéticos. Até para avaliação de risco, quem faz não são mais funcionários, é inteligência artificial. Você imagina uma situação em que as pessoas pudessem ter uma conta bancária diretamente no Banco Central, contornando os bancos privados? Tá sem som. Você silenciaram meu microfone aqui. Mas, tecnicamente, é possível. Um sistema de moedas digitais comandado pelo Banco Central, uma moeda digital do Banco Central, e bypassando o sistema financeiro. O que o sistema financeiro vai tentar, o sistema financeiro privado? É criar a necessidade da presença de um banco nesse circuito. Como é que eles conseguem isso? Pela influência que eles têm no Banco Central, que está capturado por interesses privados. Então, no caso brasileiro, é bem possível que surja uma moeda digital do Banco Central, está em preparação, mas vinculada a uma conta em banco privado ou em algum outro banco, entende? Criando uma camada para esses bancos cobrarem uma comissão.
vou te dar outro exemplo. Se você observa o Tesouro Direto, por exemplo, compara com as informações fornecidas ao cliente por um banco privado, estou falando da experiência própria, o Tesouro Direto é muito melhor, muito mais transparente, mais informativo do que um banco privado, no que diz respeito às aplicações. Agora, você pode aplicar no Tesouro Direto? Pode, mas tem que ser via um banco. Não é Tesouro Direto propriamente. Você tem que estar vinculado a uma instituição financeira que cobra uma intermediação para fazer as operações do Tesouro Direto. O Tesouro Indireto, na verdade. Mas, mesmo assim, melhor do que as aplicações nos bancos privados. Então, é possível, mas tem uma resistência enorme do lobby contra essas inovações. A China está fazendo a sua moeda digital. Como na China não existe banco privado importante, todo o sistema bancário é público, lá você poderá fazer isso com mais liberdade e mais eficiência do que num sistema cartelizado, como é o sistema brasileiro. Né? E como é que o sistema bancário controla o Banco Central? Estabelecendo que a diretoria do Banco Central só seja ocupada por pessoas que tenham afinidade com o sistema financeiro. Seja pessoas que chegam no Banco Central do sistema financeiro ou pessoas que querem ter uma carreira no sistema financeiro. Né? Aí é dançar conforme a música. Se você chega no Banco Central querendo modificar a situação, rever a relação dos bancos com o sistema, do Banco Central com o sistema financeiro privado, você pode até conseguir fazer alguma coisa, mas nunca mais na vida você tem carreira no sistema financeiro. E o preço é alto para aqueles que fazem da sua vida uma atividade financeira privada. Né? Então, com isso, nós temos um Banco Central autônomo em relação ao governo, graças inclusive, à lei aprovada no governo Bolsonaro, e subordinado a interesses financeiros privados em várias questões fundamentais. Por isso é que o governo Lula não conseguiu mudar isso até agora, né? Então, as moedas digitais são importantes, são possíveis. Aliás, o sistema financeiro, o sistema de pagamentos transfronteiriços que está sendo criado pela China e que poderia ser criado pelos BRICS, seria baseado em moedas digitais e não em transações apenas eletrônicas, né? E poderia ser muito mais eficiente, rápido, do que esse SWIFT europeu-americano, né? E esse controlado pelo Ocidente. Então, o futuro está aí. Eu não conheço bem a tecnologia desse sistema, mas é evidente que é um sistema que vai cada vez mais se fazer sentir, né? Cada vez mais presente. Né? Paulo, queria agradecer demais aqui a sua participação no nosso Outra Manhã. Muito bom sempre ouvir suas reflexões, né? O teu conhecimento amplo desses assuntos econômicos e geopolíticos também, e já deixar o convite aqui para você retornar para o nosso programa. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a vocês, eu que agradeço o convite e bom dia a vocês todos que nos acompanham. Espero ter ajudado, mas os temas que vocês levantaram são muito complexos e nem sempre eu pude responder de maneira satisfatória. Eu tentei. Foi ótimo, Paulo. Você enriquece muito o nosso programa, principalmente tratando de um assunto que é tão fundamental e é tão oculto. Você não vê debates como esse nos jornais que têm maior alcance do que o nosso, né? É sempre uma satisfação muito grande poder compartilhar esse seu conhecimento, essa sua experiência, essa sua inteligência. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Bom dia. Bom dia. Valeu, bom dia, Paulo.